Olá pessoal, hoje eu queria ler aqui um panorama que saiu na Folha Universal. E nesse panorama tem uma pergunta aqui, ó. Está escrito assim, ó. Por que Lula tem fama de ladrão? Aí está escrito aqui, ó. Veja as razões. Então, nesse panorama que saiu na Folha Universal, existem muitas coisas escritas a respeito disso. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas, não vou ler tudo porque o texto é muito grande, mas eu vou mostrar aqui algumas coisas a respeito desse assunto, ou seja, dessa pergunta. Por que Lula tem fama de ladrão? Veja as razões. Então, ele começa aqui, ó, tem uma parte aqui que diz assim, ó. Entenda os maiores escândalos de Entenda os maiores escândalos de corrupção envolvendo governos petistas e reflita se o partido deve voltar ao poder. Aí tem aqui, ó, saiu aqui um texto na revista Época, dizendo assim, ó, as provas contra Lula, 3.000 evidências, 13 casos e 80 milhões de reais em propina. Aí vem aqui, ó, nessa parte aqui, assim, no jornal, saiu no jornal o Globo esse texto aqui, ó. Esquema do mensalão desviou pelo menos 101 milhões de reais. E aí tem escrito aqui, ó, no jornal O Globo, saiu essa notinha aqui no jornal O Globo. Aí aqui embaixo tem aqui, ó, mensalão. Esse foi o apelido recebido pelo esquema de corrupção em que o governo pagava mesadas com dinheiro público desviados para manter deputados e senadores de vários partidos votando conforme decidia o então chefe do executivo, que era Luiz Inácio Lula da Silva. E aí vem aqui embaixo, ó, 141 milhões de reais desviados dos cofres públicos. Ele fez isso. Por isso é que ele tem fama de ladrão. Agora eu vou ler aqui mais essa parte aqui, ó, que saiu uma notinha no jornal aqui, está escrito assim, ó. Deixa eu focalizar direito aqui. Balanços apontam rombo de 50 bi em fundos. Deixa eu focalizar direito aqui, tá difícil. Em fundos. Deixa eu focalizar direito. Não tô conseguindo focalizar aqui. Em fundos investigados na Greenfield. Na Greenfield, está escrito aí, ó. Então, já deu aqui para perceber algumas coisas a respeito disso aqui. E tem mais trecho aqui, ó. A Lava Jato nasceu para desmascarar um caso simples de lavagem de dinheiro, mas se tornou uma operação histórica. Aqui outra notinha aqui, ó. Parlamentares de diversos partidos aceitaram receber mesadas do PT durante o mensalão. Então, é por causa disso que Lula tem fama de ladrão. Agora eu vou ler aqui mais algumas partes aqui. Onde está escrito aqui, ó. Isso aqui é uma reportagem que saiu da Lava Jato. Está escrito assim, ó. Polícia Federal, né, PF, indicia Lula sob suspeita de propina de 4 milhões de reais da Odebrecht a Instituto. Então, a PF estava investigando isso aí. Aqui tem mais algumas coisas a respeito aqui para falar, ó. 50 bilhões
de reais foram desviados dos fundos de pensão de estatais, lesando aposentados e trabalhadores. Então é por causa disso que Lula tem fama de ladrão. Mais uma parte aqui, ó. O fato de os processos contra Lula terem sido anulados não significa que o ex-presidente foi inocentado pela justiça. Aí tem aqui, ó, Petrolão. Essa é uma parte que fala sobre o Petrolão. Então está escrito assim, ó. Esse foi um dos esquemas de corrupção descobertos pela Operação Lava Jato. No caso, contratos com a estatal Petrobras serviam de disfarce para o desvio de verbas públicas e o pagamento de propinas a políticos, doleiros e empresários. Então, foram 44 bilhões de reais desviados dos cofres públicos. É por isso que Lula tem fama de ladrão. Mais uma partezinha aqui, ó. Gazeta do Povo, um trecho do jornal. Um trecho do jornal Gazeta do Povo. Corrupção e ineficiência nos governos do PT custaram 186 bilhões à Eletrobras. Então, é por causa disso que Lula tem fama de ladrão. Então, ainda aqui, vou ler aqui mais um texto aqui, ó, da Eletrobras aqui, ó. Onde está escrito assim, deixa eu ver aqui. Outra estatal brasileira, deixa eu pegar mais de direito aqui. Outra estatal brasileira prejudicada por ações ocorridas durante o governo petista, a Eletrobras, serviu inclusive para Dilma Rousseff fazer campanha. No caso, a então presidente baixou artificialmente o preço da conta de luz para angariar votos. E aí está escrito aqui, ó, 186 bilhões de reais em prejuízo à estatal. Então é por causa disso que Lula tem fama de ladrão. E agora eu vou ler aqui, eu acho que não, já terminou aqui já. Então, eu quis mostrar esse artigo aqui que saiu, né, esse panorama sobre essa questão que saiu aqui, né, na Folha Universal. E a pergunta inicial é: por que Lula tem fama de ladrão? Então, se você quiser se inteirar mais a respeito disso, leia esse texto que saiu na Folha Universal. Então, você vai poder se inteirar com mais precisão ainda a respeito disso. Porque para que assim você fique conscientizado de que realmente Lula faz jus ou fez jus a essa fama de ladrão, porque no governo dele houve todos esses escândalos de corrupção, de desvio de dinheiro, de verbas, e ele fez isso deliberadamente, com a ajuda de outras pessoas também. Então, tudo isso foi feito naquele período. E agora, em 2022, ele quer voltar a ser presidente da República. Mas é você e eu que vamos votar, é que devemos não votar em tal pessoa. Porque as razões que levaram Lula a ter essa fama de ladrão são bem claras, são fatos que têm provas reais e concretas, inquestionáveis. Ele foi julgado, condenado em 3 instâncias pela justiça. Isso é um fato histórico, não tem como negar. Mesmo que ele tenha dito não sei de nada na época, né? Quando era perguntado sobre essa questão, ele respondia não sei de nada. Mas é claro que ele sabia, ele estava por dentro. Ele se aproveitou disso. Então, esse homem, infelizmente, ele não tem moral
alguma para ser presidente do Brasil. Por isso, ninguém em sã consciência pode votar em tal candidato, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é algo que toda a população do Brasil deve se conscientizar, deve se inteirar, deve procurar saber essas coisas, para não ficar nessa cegueira de entendimento, para abrir os olhos, para acordar para a realidade, porque a realidade foi mostrada aqui, né, na Folha Universal, em outros jornais, em várias emissoras de televisão, noticiaram isso durante muito tempo naquela época. Então, as provas estão aí. Basta apenas cada pessoa conhecer isso, para não ficar nessa ignorância de que não sabe e de que não conhece. Então, a fonte do conhecimento está ao alcance de todos, todos podem conhecer isso. E ao terem esse conhecimento, vão chegar à conclusão de que não podem, em hipótese alguma, cogitar a possibilidade de eleger este homem para presidente da República Federativa do Brasil. Não podem mesmo. Então, Lula nunca mais mesmo. Esse tem que ser o seu lema, o meu lema. Para que assim, como cidadãos capazes, como cidadãos sábios, prudentes, inteligentes, nós possamos não colaborar com esse mal, não ser cúmplice desse mal. Não eleja alguém que está envolvido com essas coisas. Infelizmente, ninguém pode tomar essa decisão de votar nesse homem. Então, é necessário entender isso hoje, porque as provas concretas já falam por si mesmas, e elas nos esclarecem, elas nos fazem tomar a decisão certa, para que assim o futuro do país não seja presidido por esse homem. Esse homem não tem essa capacidade de presidir um país, ou melhor, não tem a capacidade de presidir o país chamado Brasil, onde nós vivemos. Então, é hora de entender isso, de entendermos isso. Lula nunca mais. Eu espero que todas as pessoas agora estejam conscientizadas disso, porque ninguém pode fazer esse tipo de coisa. Então, nós já temos um candidato a ser reeleito para os próximos 4 anos de governo nesse país. E se chama Jair Messias Bolsonaro. Então, vote nele, porque com certeza ele vai presidir bem o Brasil, como já está fazendo nesse período, né? No primeiro período de mandato dele, ele presidiu bem o Brasil e vai continuar fazendo isso. Então, era isso que eu queria falar a respeito disso. E agora eu espero que as pessoas possam entender isso hoje. Chegar a essa conclusão de que não podem eleger alguém que tem fama de ladrão, porque ele mesmo, por suas próprias atitudes, fez que ele mesmo tivesse essa fama de ladrão diante da opinião pública do Brasil. Então, as pessoas hoje que estão vivas no Brasil, que vão votar no próximo domingo, dia 30, tenham consciência disso. Eu tenho que ter essa consciência, você também tem que ter, todos têm que ter, para assim votarmos em alguém que vai presidir o Brasil, que vai fazer com que o Brasil se desenvolva ainda mais, com seriedade, com responsabilidade. É alguém que já deu provas claras de que não está ali para praticar a corrupção, para roubar, para saquear os cofres públicos. Não, ele não está ali para fazer isso. Então, é nesse homem que nós devemos votar. Então, eu espero que todos possam reeleger Jair Messias Bolsonaro para mais 4 anos de governo. Então é isso que eu queria falar e eu espero que todos tenham entendido isso. Valeu!